Boa noite. Nós vamos iniciar nosso estudo de língua portuguesa, começando a falar sobre língua escrita. E a importância da língua escrita, a diferença entre língua, linguagem, a fala. E vamos observar criteriosamente os elementos importantes para que eu necessito aprender para construir um texto coeso e coerente, que onde a coesão fala da estrutura da língua e da linguagem formal culta para as produções de textos científicos. Então, nós temos aí, vamos iniciar o nosso trabalho. E a língua falada, o que é mesmo, É o mesmo que língua escrita. E a língua escrita, ela exige do produtor, do escritor, uma compreensão entre a língua escrita e a língua falada. Porque você pode fazer uso da língua de todas as formas, depende do contexto e depende da situação em que está inserido. Mas no momento de produção textual, para determinados objetivos, eu necessito ter conhecimento da estrutura da língua escrita. E a linguagem escrita, vamos analisar assim, a linguagem humana, ela compreende duas partes, que é a língua e a fala. E é importante a gente saber que a língua, quando se fala de língua portuguesa, vinda de Portugal, historicamente compreendido como uma língua tipicamente brasileira, porque houve uma mistura. Nós não vamos adentrar no momento para falar da origem da língua portuguesa, porque é muito tempo, e a gente vai compreender que a língua portuguesa, dentro do contexto brasileiro, ela faz uma mesclagem muito grande com uma língua voltada, ou uma língua misturada com a língua indígena e africana e de outros povos que também ajudaram na colonização brasileira. E isso vai fazer com que a nossa língua ela seja bastante complexa, porque mais à frente nós vamos falar sobre variações linguísticas e vamos compreender que a variação linguística ela vai estar de acordo com os contextos regionais, históricos e tudo, para a gente compreender como o estudo da língua ela é um pouco complexa devido a essa miscigenação de raças. Então, é importante que eu compreenda que a língua, que é uma parte social, ela é diferente da fala, muitas vezes, porque nós estamos trabalhando aqui um contexto comunicativo, onde o emissor transmite uma comunicação para o interlocutor, para o receptor. Então, nós temos aí uma passagem comunicativa onde o código é a língua portuguesa. E é importante que nessa passagem depende do contexto para eu saber diferenciar até onde eu posso usar uma linguagem culta ou informal para poder passar uma comunicação. Então, nós temos aí, como podemos então, caracterizar aqui a fala é a língua do momento em que está sendo usada por um indivíduo. É um ato individual de vontade, de inteligência, é um componente da linguagem, a fala. E essa linguagem, mais na frente nós vamos observar que ela pode se expressar de várias formas, linguagem verbal, não verbal. Mas o mais importante é a gente compreender que a fala ela é pertinente para todos os momentos. E no momento da escrita, nós precisamos nos adaptar a uma escrita um pouquinho diferenciada da fala, quando nós cometemos gafe de falar da maneira que bem entendemos em determinados lugares. No momento de produção, vamos perceber que a linguagem ela muda. A linguagem não, a língua escrita.
Aqui nós temos uma escrita de uma criança que para ela a palavra futebol foi passada normalmente, né? Para ela passou a comunicação. Está errado? Não está. É sua compreensão, porque ela quis dizer ali a palavra futebol. Para o falante, futebol está certo. Mas no momento da escrita, eu preciso saber, ter o conhecimento das regras, né? De ortográficas, sintática, semântica, em todos os sentidos aí, sintática morfológica, para a inscrição. Tá aqui o vovô, que é correto, o caminhão também, jacaré. Para ele há uma mistura, né, entre o J e G, por serem parecidos fonologicamente. A palavra televisão, ao som fonológico entre S e Z. Então, esse tipo de exemplo faz a gente compreender que no momento da escrita, eu ainda, mesmo com toda a graduação, com todo o conhecimento pouco que muita gente já tem no ensino médio, as pessoas confundem, né, elementos importantes assim da grafia, da escrita. Então, vamos lá. Aqui só usando as nossas falas, né, do dia a dia, tipo assim, como, fala sério, igual, são termos, expressão, que vai falar um pouquinho da língua, que a gente vai compreender que a língua, ela passa por um processo sincrônico e diacrônico. Diacrônico por quê? Porque ela com o tempo, ela morre, ela entra em desuso. A gente vai vendo depois, quando se vai falar de variação histórica mais na frente, a gente vai compreender que a língua, ela nasce, né? As pessoas criam um neologismo, e esse neologismo ele vai avançando, depois ele passa a ser estudado, e os linguistas colocam como um verbete, atrelando aos significados que ele apresenta, porque as palavras são polissêmicas, né? Daí elas passam a ser colocadas no dicionário, mas elas surgem como um neologismo. E da mesma forma que surgem novas palavras, outras palavras caem em desuso. Por exemplo, quem se fala de candeia? Quem se fala de lamparina? Porque um contexto mudou e automaticamente, com a mudança do contexto, as pessoas já não conhecem o significado de determinadas palavras. Elas entram em desuso. Então, elas são diacrônicas por isso. E elas são sincrônicas porque aquilo que elas mudam de região para região, que a gente vai trabalhar lá em variedades regionais. Então, aquilo que se conhece com aquela palavra ali, aqui em determinada região, lá na outra região não se conhece. É um vocabulário que as pessoas vão criando mediante ao seu contexto regional, mais ou menos. Então, aí a gente diz que as palavras, né, elas são sincrônicas e diacrônicas. Então, vamos adentrar para os tipos de linguagem, né? Então, a linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. E essa linguagem que ela tem que nos fazer compreender a diferença entre fala e a escrita. A linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas ela também é um gesto e imagem. Por isso que vai fazer as palavras serem usar uma linguagem verbal ou não verbal. Ou mista, né, que são a mistura das duas. Então, na linguagem verbal, que é a que se utiliza de palavras quando se fala ou quando se escreve, aí eu tenho, né, a imagem do Jornal Nacional, que é um texto, todo o assunto passado, são vários assuntos, várias notícias, várias reportagens, e dentro daquele ali, só é usado simplesmente linguagem verbal de forma oral, porque a linguagem verbal, ela é escrita ou a fala, são as duas coisas. Importante que, de certa forma, a palavra é representada, então é o uso da palavra. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um poema de Mário Quintana. Os livros não são capazes de mudar o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas. Então, aqui, né, nesse contexto aqui, para vocês compreenderem que a linguagem ela é verbal quando se faz uso da fala ou da escrita.
E a linguagem não verbal? A linguagem não verbal, ela é a utilização, né? Ao contrário da verbal, não se utiliza de vocabulário das palavras para se comunicar. Então, o objetivo para se comunicar. Aliás, o objetivo nesse caso não é o de expor verbalmente o que se quer dizer, ou o que se está pensando, mas se utiliza de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, objetos, cores, signos visuais. E é importante a gente perceber que desde a escultura, do desenho, do quadro, até da escolha de uma tinta apresenta uma significação, muitas vezes da escolha, que naquele momento ali apresenta um texto para quem escreve. Só que é importante demais, ali há um uso de linguagem. Depois a gente vai ver mais na frente, quando discutir sobre textos, que às vezes esse tipo de linguagem, quando não é compreendida por quem produz, quando não é compreendida por quem recebe, por quem lê, por quem visualiza, então deixa de ser um texto. Mas nesse momento vamos atrelar o sentido de linguagem. Ali é uma linguagem não verbal. Tá aqui exemplos de linguagem não verbal, né? Proibido estacionar, proibido fumar, ali é espaço para cadeirante, um cartão vermelho. Aqui tem todo um significado. Um texto, uma linguagem. E essa linguagem não faz uso nem da fala e nem da escrita. Faz simplesmente o uso de linguagens visuais. Aqui eu tenho uma charge. E nessa charge, aqui tem todo um texto. E aqui foi usada uma linguagem de produção. E nessa linguagem eu tenho aqui uma cidade que foi completa de prédios, grandes prédios. E o que se diz, o que está subentendido neste texto? Uma linguagem usada aí, como eu interpretaria? Então, olhando aqui, dá para perceber que eu tenho uma linguagem visual, eu tenho um texto implícito que eu preciso descobrir. Então, para o contexto onde está inserido, dá para se perceber que nesse contexto de grandes prédios, cidades grandes, as grandes metrópoles, não há lugar mais para as pequenas residências, para as pequenas casas, que é lugar de crescimento, de tecnologia, de evolução. Nas grandes metrópoles não há mais lugares para as pequenas casas, casas simples. Aqui é um texto? Sim. Que tipo de linguagem foi usada? Uma linguagem não verbal. Existem também, além da linguagem não verbal, que eu posso juntar as duas, que é chamada de linguagem mista. A linguagem mista é a mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, é aquela que simultaneamente utiliza a linguagem verbal e não verbal. Uma história em quadrinho, por exemplo. As charges, quando elas apresentam algum tipo de escrita. O cartoon, onde apresenta algum tipo de escrita. Ali eu tenho uma linguagem mista. As histórias em quadrinhos, cartazes, publicidade, estão sempre usando linguagem mista, porque além da imagem que eles representam, há também frases onde ele utiliza a linguagem verbal. Então, a linguagem mista, já diz, mista, mistura da verbal e a não verbal. Bom, aqui eu tenho também, esqueci de comentar o quadrinho, né? Porque, não é nem um quadrinho, uma charge também, porque as charges sempre falam de problemas sociais. É um gênero textual que nós vamos trabalhar mais na frente. E quando se vai trabalhar o gênero textual charge, a gente vai compreender que ele está sempre levando um problema social, que é global, e ela tem um objetivo de fazer os seus leitores fazer uma reflexão sobre o problema social e uma mudança de comportamento. Então, na charge aqui, nós temos aqui um urubu perguntando para Beija-Flor: qual é, mané? Você acha que isso vai fazer alguma diferença? E aí o Beija-Flor coloca o lixo no lixeiro e diz: estou fazendo a minha
a minha parte. Veja, aqui nós vamos trabalhar mais na frente, quando formos trabalhar